Dia, sou Ana Paula Cavalcante. Nós vamos dar início aqui ao nosso historiando de Brasil 4 sobre o governo e impeachment de Fernando Collor de Mello. Meninas, se apresentem. Gislaine Pedro. Sou Juliane Souza. Vamos dar aqui início. Vamos falar aqui sobre o início, né? O porquê da importância dessa eleição do mandato do Collor de 1990 e de como foram as eleições em 89, né? Porque ele foi o segundo presidente do Brasil pós-ditadura militar, porém seria o primeiro presidente a ser eleito através do voto do povo, de forma democrática, e isso traria novos rumos para o Brasil, né? Porque nós já tínhamos passado por muitos perrengues durante a ditadura, né? O Estado aliás, uma ditadura, na verdade, nem chega a ser um governo, né? É algo que é imposto, né? Não como uma democracia que você escolhe e que nós temos vozes dos nossos representantes através dos deputados, né? Dos senadores, né? Através dessas pessoas que nos representam. Porém, nesse período foi bem conturbado e peculiar, porque né, os candidatos foram dos mais diversos nesse período, né? Foram mais de 20 candidatos. Teve como os principais nomes foram o Fernando Collor, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Guilherme Afif Domingos, Paulo Maluf, Mário Covas. Sim. Bem variado e dos dois lados, né? Esquerda e direita. Vocês querem complementar com alguma coisa, menina? Só lembrando, né, Paula, que, como você falou aí das primeiras eleições, vamos dizer assim, de forma democrática, com basicamente mais de 30 anos que não havia eleições pós-ditadura. Então, basicamente, tinha-se muitas expectativas por essa eleição. Como você falou, foram muitos candidatos, mas quem chegou no segundo turno foi o Lula e o Collor, né? Importante também perceber que essa nova leva de eleitorado, muitos deles iriam votar pela primeira vez, porque era recente nós termos saído de uma ditadura, né? E muitos jovens ainda não tinham exercido o poder do voto. Justamente, aí nós vemos a importância, como foi importante aquele momento, como foi esperado, um ato democrático por parte da população. As pessoas tinham essa vontade, essa euforia de fazer parte de uma escolha que ia melhorar o seu país, ou pelo menos era a intenção, né? Isso. Aí, assim, o segundo turno foi um embate muito grande, né? Entre Collor e Lula. E também teve, assim, O país já estava... Teve um papel muito importante, né, na questão de como a mídia influenciou nesse momento. De como eles colocaram, de como eles construíram a figura do Collor e do Lula. O país já estava desacreditado, né, pelo governo de José Sarney.
Uhum. Isso. Aí vamos ver aqui essa capa da revista Veja, né? A batalha final para mudar o Brasil. O que pode ocorrer no país com Lula ou com Collor? Com Lula, a crença no papel do governo para melhorar a vida dos pobres, a confiança na ação das empresas estatais, a fé no calote da dívida externa, reforma agrária a partir de 500 hectares. Já Fernando Collor, o combate aos privilégios da máquina do governo, a tentativa de abrir a economia, a promessa de privatizar estatais, aumentar o bolo e dividir a renda. Nesse Nós contexto, vemos aí, É, pode pode falar. falar. Era um grande plano de de Fernando Collor, né, que queria uma economia melhor. Porque, na verdade, assim, Nesse contexto, foi claramente uma disputa de direita e esquerda, né? Porém, a forma que o Collor defendia, né, era a forma que a elite do país era privilegiada, ia beneficiar principalmente ela, né? Assim era o pensamento deles e o medo de que a esquerda estabelecesse um regime comunista. e Foi aí um. nós vemos como isso acarreta até hoje, né, Paulo? É, verdade. A esquerda com a direita. E assim, o Lula teve um pequeno erro nesse período, assim, eu vejo como erro, né, nesse plano dele, de dar calote na dívida externa, né? Tipo, Verdade. uma forma bem extremista. Se ele vai dar calote na dívida externa, a mídia usou isso. Quem garante que ele não vai dar um calote no país? Principalmente para a época, né? Para É, o período. isso mesmo. E aí, nesse embate, Foi. o Fernando Collor, mesmo sendo de um partido pequeno, mesmo a imagem dele foi muito bem construída, né? Por mais que sejam duas pessoas de sangue nordestino, o Lula era um representante de sindicato, o Fernando Collor já era filho de político. A imagem, olha, o preconceito tanto com o Nordeste que não só a imagem do Lula usar barba, ser meio desleixado com a aparência, eles zombavam até do Lula não ter um dedo. Teremos um presidente sem um dedo, né? Eles tentaram, Nordestino. Nordeste, de todos os meios, eles utilizaram para desmerecer o Lula. E Justamente. assim, Ju, lê o terceiro ponto aí pra gente. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor ganha a eleição com 42,75%, enquanto Lula havia recebido 37,86% de votos. Aí o governo, enfim, o Collor foi eleito, né, maioria, não foi esmagadora como se esperava que fosse, mas vamos lá, a partir do 15 de março de 1990, o presidente Fernando Collor é empossado. No segundo dia de posse, lança um novo pacote econômico. O pacote Plano Brasil Novo. Sim. Vai lá, Ju, pode falar. Então, a meu ver, esse plano Collor é o marco da trajetória que foi o Collor na política, que, não usando nossas palavras, foi uma tragédia, na verdade, né, na vida dos brasileiros. Foi um plano muito ousado por parte dele, que poderia ter dado certo?
Poderia, mas deu muito errado. A gente vai ver depoimentos até de pessoas que perderam tudo que tinham pelo uma das variáveis que era do plano Collor. O plano Collor foi um plano muito arriscado em que ele implantou no Brasil, e enfim, a gente vai decorrer nessa aula que foi um desastre para a economia do país. Giz, E ministrar lê os A Zélia tópicos para a Cardoso. gente. E ministrar a Zélia Cardoso para ser a ministra da Fazenda, né? Onde lança a primeira moeda. Aí, assim, Confisco na poupança, bloqueio de aplicações. beleza. Aí, assim, o plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor. Quais eram os 5 pontos principais, né? A volta do Cruzeiro, que aí acabou ficando como Cruzado Novo, congelamento de preços e salários. O congelamento e confisco de poupanças por 18 meses, o que isso não acarretou em 18 meses, né? E a gente pode ver que até hoje tem pessoas que não receberam, teve pessoas que abriram falência, pessoas que cometeram suicídio devido a esse confisco, né? Cortes públicos, Exatamente, Ana. ele acabou com o E não ministério. Muito desemprego, né? A queda de vendas. Vai, Ju, prossegue. Então, empresas faliram, muita gente ficou sem nada, sem casa, sem trabalho, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam o emprego. Pois é, esse corte também nos ministérios foi benéfico temporariamente, porque eles conseguiram economizar. Mas logo as coisas começaram a voltar, porque ele não fez um plano para a inflação diminuir, um plano realmente que não fosse temporário. Então, posteriormente, toda vez que ele lançava algo, não era duradouro, era muito volátil. No instante, evaporava praticamente, porque não era uma política que ele tivesse um ministro da Economia com uma capacidade, com planos realmente para beneficiar o Brasil, né? Tanto é, deixa eu passar para o próximo, começou a virar as manchetes nos jornais, na TV, né? Críticas que foram culminando para levar ele ao impeachment. Detalhe que isso não resolveu o E problema da também superinflação do país, né? Não. Vai, gente. Sim, vamos ler aqui. O dinheiro sumiu. Collor toma posse, baixa o confisco geral e deixa o país em estado de choque. No que vai dar a crise? Impeachment, renúncia, parlamentarismo já? Collor continua forte? Collor continua fraco? Livres e presos. Né? Na foto é uma crítica, na verdade, porque enquanto ele se divertia no Lago Paranoá com seu jet ski, isso nos lembra uma cena recente, né, no país. Cadeia no Brasil só para batedor de carteira, mas a impunidade dos poderosos e corruptos pode acabar. Aí, nesse determinado momento, Pedro Collor, irmão do presidente Collor, dá uma entrevista bombástica para a revista Veja e com denúncias, né, sobre o irmão.
e o esquema de corrupção que ele tinha. Aí a cartada final, né, Paula? Foi aí que realmente começaram a bater, a grande mídia que o apoiava começou a bater, e aí com isso da queda do Collor, Pois é, no aí, assim, governo é dele. importante também ressaltar que como o Pedro não tinha provas concretas, né, para provar que ocorria esse esquema, de início o Pedro foi desenganado, né? Foi colocado como se o irmão tivesse inveja do irmão, que não gostava do irmão, que estava querendo, por disputas, derrubar e acabar com a imagem do irmão dele. E aí que deu início à CPI, né? Que a CPI queria buscar realmente se tinha dados de corrupção, porque já havia boatos. Também teve uma manchete de um motorista que diz que levava a empregada com muitas malas de dinheiro e que inclusive tinha um apartamento na França, né, avaliado em 2 milhões de dólares. Só que o apartamento não estava nem no nome de Collor, nem no nome do PC Farias, Paulo César Farias. Na verdade, era um nome fantasma. Como muitas coisas, porque o Paulo César Farias era um mafioso, né? Ele era especialista em desviar, em criar contas fantasmas, né? Onde desse brecha, ele estaria fazendo algum desvio. E ele, como coordenador da campanha do Collor, né, conseguiu alavancar um cara que era de um partido pequeno, pouco conhecido nacionalmente, diante das figuras que ele estava concorrendo à presidência, né, foi um dos responsáveis também por criar essa imagem do Collor. E com o afastamento, né, deu-se a... Com o afastamento, o Itamar Franco ficou provisoriamente até o impeachment. Aí o ministro da queda, sem explicações plausíveis a oferecer, o Collor fez um apelo emocionado à população. Num discurso de improviso em 13 de agosto, uma quinta-feira, ele pediu aos que apoiavam saíssem às ruas vestidos nas cores da bandeira nacional. No domingo seguinte, com isso, pretendia mostrar que os defensores do impeachment eram minoria. A maioria silenciosa, ele acreditava. Iria demonstrar que continuava presidente. Isso foi uma notinha na Folha de São Paulo, né, escrita pelo jornalista Oscar Pigalo, sobre os 80 anos de história contados pela Folha de São Paulo, publicada em 2002. E começam os movimentos dos caras pintados. Se quiserem falar, meninas, podem falar. Então, movimento dos caras pintadas, um marco no final do governo do Collor, porque até hoje, né, é tido como um dos maiores movimentos de massa que o país já teve. Era um movimento estudantil por muitos jovens que saíam às ruas e eles faziam muitas reivindicações, e a primeira era o impeachment do Collor. E até porque essa massa da juventude, eles estavam com muito Não só anseio, os muitas expectativas por terem sido os primeiros a votarem, e eles viram que não, essa eleição não foi como esperado. Então, como uma ficou conhecido democracia, como eles foram Domingo reivindicar os Negro, né? Onde a população se vestiu de preto, pois estava revoltada com o governo de Collor, pois eles depositaram confiança nele.
E aí, meninas, nós podemos perceber que o eleitorado já era diferente, né? Era um eleitorado jovem, estudantil, cheio de reivindicações, cheio de vontades, com luta mesmo, porque eles foram às ruas para conseguir mesmo o impeachment. Isso. Foi muito importante esse período, né? Para essa juventude da década de 90 reivindicar direitos, o que podemos ver a força, né? Porque quando a CPI abriu, eles começaram a constar realmente que as denúncias tinham cabimento, né? E porque as acusações sobre Collor pesava bastante. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma volta aqui nas acusações. Fora que já estava abalado, né? O governo já estava abalado, né, Paulo? A Então, economia já estava em frangalhos, então não tinha outra expectativa. Ou ele era impeachment, ou ele renunciava, ou ele era impeachment. Aí, no dia 29 de setembro de 1992, foi autorizado pela Câmara a abertura do processo de impeachment. Alguém pode ler a segunda? foram 441 votos a favor e 38 contra o impeachment. A CPI indicava que o presidente era passível a 5 crimes: corrupção, formação de quadrilha, prevaricação, defesa de interesses privados no governo e estelionato. Com o afastamento do presidente Collor, seu vice, Itamar Franco, assumiu e pós o impeachment termina o mandato que vai até o ano de 1994. Vale ressaltar que ele fez a carta de denúncia, né, de renúncia, para ele não perder o foro privilegiado na questão de continuar elegível, né? Se ele renunciasse, ele tinha esse foro. E só que quando ele entregou a carta, o impeachment já tinha sido aceito e não tinha outra alternativa. Tanto é que ele ficou, pela lei, 8 anos sem poder se candidatar. Mas logo em 2002, ele já era senador, né? Parece que a memória não guardou muito o estardalhaço que ele ocasionou quando esteve no poder. Isso é um problema, né, aqui no Brasil. As pessoas têm uma memória muito fraca, esquecem muito rápido, porque o que esse cara fez e ainda conseguir se reeleger em um país como o nosso é perplexo mesmo. Para a gente perceber a importância de como a história é importante para não nos deixarmos esquecer, né? Para evitar os erros do passado, né? E é isso, eu acho que a gente pode explicar um pouquinho sobre essa passagem curta, porém devastadora, do governo Collor. E é isso, gente. Valeu. Vou desligar aqui. Tem alguma coisa a falar, meninas? Não, só queria ressaltar o mesmo que você falou, que da importância que tem esse contexto histórico para nós, para nossa história. Importante nós sabermos dessas informações. Lembrar também que ele foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer impeachment, né? E é isso. Espero que a gente tenha passado um pouco de informação também.